Cumprimento os irmãos que participam, amém? Amém. Mais uma noite, eu estou feliz, nervosa, estar diante dos irmãos para meditarmos juntamente a palavra que o Senhor nos deixou. E gostaria que os irmãos vão ler dois versículos, dois capítulos do livro de Mateus. O primeiro está em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh Deus, aleluia. Glória a Jesus, aleluia. Glória, 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 glória. Na palavra do Senhor diz assim: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. No segundo texto, também no livro de Mateus, está Mateus 6, a partir do versículo 5, que diz assim, Mateus 6, versículo 5 ao 8, que diz assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens, e em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entre no seu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. E o teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, que pensam que por ser muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedirdes. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, como o tema que meu pastor me passou quando me deu essa oportunidade, ele me disse que o tema seria sobre oração e que não haveria um texto específico para que a gente trouxesse a igreja. E aí, quando a gente começa a meditar sobre esse tema, é muito rico de textos que falam sobre oração. Então é necessário que a gente peça ao Espírito Santo um direcionamento ao que Ele quer passar para a igreja, ao que Ele quer tratar primeiramente comigo, né? E antes de eu chegar nesses textos que estão no Novo Testamento, eu fui no Antigo Testamento para poder passear rapidamente em alguns versículos aonde é relatado o poder da oração que foi dado naquele tempo. A irmã Soraya, na semana passada, trouxe a mensagem e ela falou sobre alguns desses textos que eu também vou passar aqui rapidamente, que é para demonstrar realmente a necessidade, o poder que existe na oração na nossa vida. A oração, ela não é só uma emoção, não é só algo que a gente decide fazer, é um mandamento. A palavra do Senhor nos impulsiona todo o tempo a fazer a oração. Então daí a gente percebe que há uma importância grande em nós elevarmos a nossa voz, a nossa oração em oração ao Senhor. E aí eu meditei em cima de textos que é muito familiar a todos nós aqui, com certeza já ouvimos alguém falando, ou já meditamos, ou já pregamos em cima desses textos, né? E está falando aqui em Josué 10:12, que diz que Josué orou. Josué orou, o sol e a lua pararam. Através da oração de Josué, Deus deu vitória ao povo de Israel sobre os amorreus. Através da oração, Deus honrou aquele povo. Deus parou a rotação da terra para dar vitória ao povo. Deus fez algo improvável para dar vitória. Porventura Deus mudou? Porventura o Deus que fez isso através da oração de Josué mudou? Deus é o mesmo Deus de sempre. Então hoje, porventura, Ele não pode tratar em cima do que você está buscando. Porventura Ele não pode atuar em cima daquilo que você tem desejado.
nós mudamos. E aí a gente tem aqui uma bússola, a gente tem aqui exemplos. E nós temos o Josué como exemplo. Deus honrou o que Josué pediu através da oração dele. Eu não estou aqui para trazer a mensagem central em cima desse texto, mas em cima da meditação que eu fiz nesse texto, porventura Deus deixou de ser Deus? Porventura Deus deixou de ter o poder de fazer o que ele fez através da oração de Josué? Ou somos nós que talvez não estamos posicionados como Deus deseja, para que ele venha nos atender imediatamente como pedimos? Na palavra do Senhor também vem a relatar em 1 Reis 18 que Elias orou para que descesse o fogo do céu. Elias orou, a gente conhece o texto. Elias, ele desafiou os profetas de Baal, né? Nós bem conhecemos a história. Ele deu a oportunidade para que eles fizessem primeiro, e eles tentaram e não conseguiram. Elias, cheio da autoridade do Senhor, entenda que não foi Elias. Ele sabia quem ele estava pedindo. Ele sabia o nível de intimidade que ele tinha com o Senhor para fazer algo tão audacioso. E ele clamou, e ele criou dificuldades. Ele molhou todo aquele material, mas antes dele entregar, preparar, ele reconstruiu o altar. Ele não fez da maneira que estava, ele foi e organizou. Que tipo de altar nós estamos apresentando ao Senhor e esperando que o fogo desça para receber o nosso sacrifício? É necessário colocar o altar em ordem, organizar, para oferecer o melhor para o Senhor. Porventura Deus mudou? Porventura o Deus que desceu fogo através da oração de Elias é outro Deus hoje? Experimenta organizar o altar, experimenta colocar a casa em ordem, experimenta colocar tudo onde tem que ser, para ver se ele não vai fazer o fogo descer sobre a situação que você precisa. Porventura Deus mudou? Vamos organizar o altar, vamos apresentar para o Senhor o altar organizado. O altar quebrado não vai ter fogo que desça. Organiza o altar, utiliza a autoridade que Deus vai te dar, para você ver se não vai descer fogo. Aleluia. Seguindo, meus irmãos, com a meditação, a palavra do Senhor também diz que Ana orou por um filho. Ana orou pelo filho, fez um voto com o Senhor. Sabe o que Deus fez? Ele não deu só um filho, ele deu 6 filhos para Ana. Através da fidelidade de Ana com ele, através do posicionamento de Ana com ele, ele concedeu 6 filhos para Ana. Porventura Deus mudou? Porventura Deus não é capaz de te oferecer mais do que você pede, que você precisa? Porventura Deus mudou? Ela fez um voto com o Senhor e ela cumpriu o voto que ela fez. Aquilo que ela tanto desejava ter para si, ela entregou para o Senhor. Aleluia. Aquilo tanto que ela pedia há tempos, ela entregou para o Senhor. Através da fidelidade de Ana, Deus honrou e deu muito mais do que ela tinha pedido. Aleluia. Semana passada a irmã Soraya falou sobre o rei Ezequias, mas ela falou daquela passagem onde ele recebeu a sentença de morte e ele colocou o rosto na parede e o Senhor acrescentou mais anos de vida para ele. Mas teve uma outra oração que o rei Ezequias fez. Ele apresentou cartas enviadas pelo rei Josias, ali dizendo para que ele se entregasse, para que ele entregasse o reino, para que ele desistisse. E ele apresentou ao Senhor aquelas cartas, para que o Senhor atuasse naquilo que estava acontecendo. Porventura Deus mudou, meus irmãos? Porventura Deus deixou de ser o Deus que vai atender às suas súplicas? Na palavra diz que Ezequias, ele era um bom rei,
que quando ele apresentou, entenda que ele apresentou em prol do reino, ele apresentou em prol de um povo, ele não apresentou apenas para si, e Deus honrou, e Deus deu vitória. Deus enviou um anjo e em uma noite ele matou 185 mil homens para honrar a oração de um homem que apresentou para o Senhor a sua dificuldade. E ele apresentou essa dificuldade para a honra e glória, para que todos soubessem quem era o Deus que ele servia. Apresenta a sua dificuldade ao Senhor e todos verão o Deus que você e eu servimos. Eu tenho aprendido, irmãos, meditando na palavra, de apresentar ao Senhor as minhas ansiedades, as minhas dificuldades, para que o Senhor venha atuar. Mas é necessário eu mover da minha parte. Para encerrar o texto no Antigo Testamento, também fala do rei Josafá, que foi rei de Judá, que ao receber também ameaças contra o reino, onde ele não teria como vencer, reinos se juntaram para poder guerrear contra ele. Então, na visão humana, seria impossível para que ele vencesse. Mas a palavra diz que ele caiu de joelhos e clamou. Eu amo esse termo clamou, porque declara uma urgência. E ele houve a vitória, ele não precisou guerrear, porque o Senhor guerreou por eles. E aqui então, meus irmãos, eu já apresentei para os meus irmãos, revivei na memória dos irmãos situações que a oração posicionada faz nas nossas vidas, porque Deus não mudou. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. O Deus que podia fazer naquele tempo é o mesmo Deus que pode fazer hoje. Tem uma diferença, porque o véu rasgou. Meu Deus. Tem uma diferença, o véu foi rasgado. Agora é assim, olha. A diferença é essa, porque Deus é o mesmo Deus daquela época. Deus é o mesmo Deus que há de ser por toda a eternidade. Ele não mudará por mim, por você, por minha causa. Nós mudamos. Mas pode ser uma boa notícia, nós podemos mudar para melhor. Nós podemos mudar em busca por Ele. Sabe, meus irmãos, eu digo uma coisa. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar sobre oração, eu me sinto em dívida. Eu sempre me questiono, eu sempre me sinto em dívida. Eu posso falar uma coisa hoje, não a respeito de oração, mas a respeito de meditar. O quanto a gente pode fazer mais. O quanto a gente pode se doar mais, o quanto a gente pode se dedicar mais. Então, às vezes, eu me sinto constrangida em trazer uma palavra falando em oração, porque eu me sinto em dívida com o Senhor, o que eu posso fazer. Mas a palavra não está sendo pregada somente para vocês. A palavra está sendo pregada para mim primeiro. Cortou aqui quando eu meditei na minha casa. Eu sempre me sinto em dívida com o Senhor, porque eu sei que eu posso fazer muito mais. Vocês podem fazer muito mais. E por mais que a gente faça ainda pouco, por tudo que Deus já fez por nós, por tudo que Ele faz por nós, por tudo que Ele entregou para nós. Eu já falei aqui uma vez uma palavra que Ele nos entregou, que Ele tinha de melhor, de algo mais precioso, que foi o seu Filho, para morrer por nós. Então tudo que nós fazemos ainda é pouco. Então acredito eu que por mais que eu melhore, por mais que eu viva uma vida de oração constante, ainda vai ser pouco para agradecer e engrandecer esse Deus que tanto fez e faz por nós. E aí agora vamos chegar, porque antes de eu chegar na palavra Mateus 3, 6 e 7, 7, eu queria fazer uma observação nesses textos que a gente acabou de ler aqui, sobre Josué, sobre Elias, sobre Ana, sobre Ezequias, sobre Josafá. Existe uma semelhança nessa situação nas situações que eles viveram, sabe qual era? Eram situações extremas. Todos eles estavam vivendo situações extremas, estavam vivendo situações muito difíceis. E aí eu meditei, justamente me cobrando sobre fazer mais. É porque muitas vezes, meus irmãos, a gente deixa para poder buscar o Senhor nas situações extremas. A gente deixa para buscar o Senhor quando um filho adoece, quando uma mãe adoece, quando uma porta de emprego se fecha, quando nós mesmos
estamos com enfermidade, nós esperamos situações extremas para nos dirigir ao nosso Senhor. E na palavra de Deus diz que a importância da oração é buscar incessantemente. E por que a gente às vezes deixa as situações se agravarem em um nível para depois aí falar com o Senhor? É nas pequenas coisas, meus irmãos, também que é necessário a gente falar. Não somente para petições. Uma vez eu trouxe uma mensagem falando também sobre oração, e eu relatei uma experiência com as minhas filhas, que é onde aquilo me cortou. Por quê? O pastor vai lembrar. Que às vezes a gente faz com Deus como uma criança às vezes faz conosco, sem uma maldade. Muitas vezes eu fazia isso com a minha mãe, minhas filhas faziam isso comigo. A gente sai para trabalhar, vai trabalhar. E quando a gente volta, aquela criança recebe a gente com aquela: mãe! Aí você fica alegre. Ai, ela está com saudade de mim. Ela sentiu minha falta, ou ele sentiu minha falta. Mãe! Aí você vai e ele diz: ai. Aí ela vira, ou ele vira para você e fala: o que você trouxe para mim? Não é isso? O que você trouxe para mim? E aí você cai um balde de água fria, né? E às vezes a gente faz isso com o Senhor. Às vezes a gente se direciona ao Senhor: Senhor! E lá de cima, imagina o Senhor falando assim, ela vai falar que me ama. Aí eu falo: Senhor! Ela vai me agradecer pelo dia que ela teve. Senhor! Ela vai dizer que me ama. E eu viro para o Senhor e falo: Senhor, me dá. Senhor, livra. Senhor, salva. Senhor, liberta. Senhor, me dá, me dá, me dá. E meditar nisso entristece, porque imagina o coração do Senhor ao perceber que a gente só se dirige a Ele para pedir. E muitas vezes para pedir no desespero. Porque pedir ao Senhor é a Ele que nós precisamos pedir mesmo. É a Ele sim, mas não somente isso. Na palavra do Senhor vem a dizer, né, sobre Mateus 7. E eu peguei um pedacinho que diz assim: batei e abre-se-vos-á. Irmãos, vocês já bateram na porta de alguém alguma vez na vida? Foi lá, bateu mesmo. Não vou bater não, porque eu sonho e não gosto que bata no microfone. Mas já bateu? E já viveu a experiência de você ter que bater várias vezes porque a pessoa não abre a porta? Não é isso? Então aqui vai remeter a uma porta, bater e abre-se-vos-á. Mas não está dizendo que vai abrir imediatamente, não. Aqui está nos impulsionando a persistência em oração. Muitas das vezes a gente acha que Jesus, que Deus, é um caixa eletrônico. Que a gente coloca o cartão, coloca uma senha e sai o dinheiro. A gente às vezes trata Deus como um caixa eletrônico, onde a gente entrega uma oração rasa, uma oração pequena, no nosso pior tempo, naquele finalzinho do dia, quando você não tem nem mais força. A gente dirige a Deus na pior hora do nosso dia. A gente está entregando o pior último ao Senhor, e a gente quer que Ele entregue imediatamente, como se Ele fosse um caixa eletrônico. E Deus não é, irmãos, caixa eletrônico. Precisa haver uma persistência, precisa haver uma entrega, precisa haver algo a mais da nossa parte. Precisa haver uma constância. Precisa haver uma constância de busca. Na palavra, no texto diz: buscai. Buscai. Batei. Mas é continuamente. É a palavra meditativa. Às vezes eu já falo para os irmãos aqui. Eu tenho por hábito particular, quando eu vou meditar numa palavra, buscar ensinamentos para que haja mudança em mim. Consequentemente, os irmãos vão receber isso. Eu gostaria muito, sempre eu falo isso, de trazer um texto e trazer, olha, chave. Mas, irmão, o que salva e liberta é a palavra que muda. O que salva e liberta é a palavra que traz mudança.
que traz mudança de conduta, de comportamento, que nos salva, que nos liberta. Não é aquilo só que é para nos massagear, não é somente aquilo que vem a nos dizer, está tudo bem desse jeito, não. Quando vocês se depararem com uma palavra que confronta o seu eu, essa palavra está vindo do alto para você. Se você se deparar com uma palavra que está trazendo um confronto e está dentro da Bíblia, essa palavra está sendo trazida para você. Porque a gente vai praticar aquilo que Deus está falando conosco. E aí, meus irmãos, vem essa parte de Mateus 6, que vem a nos dizer: oração normalmente a gente já enxerga como um ato de intimidade. Quando a gente ora a Deus, a gente já automaticamente, independente do tipo de oração, a gente automaticamente já está declarando para Ele que a gente confia nele. Quando a gente entrega qual tipo de oração for, a gente já está declarando para Ele: é em Ti que eu confio, é de Ti que eu espero socorro. Mas a gente está dizendo: é a Ti que eu adoro. Então, quando a gente vem, nesse texto diz muito claramente: quando orares, fecha o quarto, seu quarto, não é? Porque é um secreto. Existem coisas, meus irmãos, que a gente vai poder falar aqui. E existem coisas que é no quarto, que é no secreto, que é só você e Deus. Eu posso, por momentos de... Vou usar o meu irmão Frank aqui como um exemplo. Eu posso usar aqui o meu irmão Frank aqui e falar em público para ele, felicitando ele pelo aniversário, por uma vitória, e os irmãos presenciarem. Mas pode haver coisas que eu preciso falar somente com ele, porque só cabe a mim e a ele. Existem coisas que você vai poder falar em público. Existem orações que você vai poder trazer em público. Mas existem coisas que é você e Deus. Existem coisas que é você e Deus. E aí, toda vez que eu me pego fazendo isso, eu acredito que alguns irmãos façam também. Eu me pego pensando a forma correta de orar. Eu pego analisando qual é a forma correta de falar com o Senhor. Qual é a forma certa de me dirigir a Deus? É de joelho, é boca no pó, é em pé? É como é? E é de verdade, tá? Eu pesquiso até na internet assim. Porque a gente quer fazer algo verdadeiro para o Senhor e tem jeito certo, tem jeito errado. E eu me pego pensando qual é a forma certa. E aí eu tenho aprendido com o Senhor que Ele não busca pessoas com eloquência. Ele não busca pessoas com palavras rebuscadas para poder falar comigo. Ele não busca somente, não estou desvalorizando aqui quem tem eloquência, quem conhece palavras rebuscadas sem significado para falar com o Senhor. O Senhor é merecedor de toda a reverência. Ele é merecedor das palavras mais lindas que a gente conhecer no nosso vocabulário para a gente falar com Ele. Ele é merecedor. Mas Ele busca palavras não somente que saiam somente dos nossos lábios. Ele quer palavras que venham do nosso coração. Ele deseja ouvir de nós palavras que venham do nosso íntimo. Palavras rebuscadas, com eloquências, é muito legal, é muito bonito. Mas se ela não estiver vindo de dentro do nosso coração, certamente não atingirá o coração do nosso Senhor. Certamente Ele não inclinará para ouvir o nosso clamor. Então, o que eu aprendi meditando, meus irmãos, nessa palavra, meditando nesse momento de intimidade com o Senhor, a forma correta de falar com o Senhor. Eu fui meditando para poder entender o que o Senhor espera de mim no secreto. O que Ele espera que eu fale com Ele no secreto. E sabe, meus irmãos, o que o Senhor falou comigo? Eu preciso de sinceridade. Eu preciso de corações sinceros se dirigindo a mim. Se você tiver palavras rebuscadas, sinceras para falar com o Senhor, fale, porque Ele é merecedor. Se você tiver eloquência para falar muito bem,
para poder atingir o coração do Senhor, sendo sincero, fale. E aí eu perguntei, Senhor, qual é a melhor forma de falar contigo? É como se fala um amigo. É como se fala com um amigo. Foi assim que ele me respondeu. Fale comigo como fala um amigo. Porque o Senhor é o nosso amigo. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso ajudador. Ele é quem nos socorre. Ele é quem nos abençoa. E Ele é digno de toda adoração. Então, meus irmãos, cada vez que você no seu íntimo quiser se dirigir ao Senhor, vá com toda a sinceridade. Vá em forma de adoração. Existe oração que vem como adoração. Ela vindo sinceramente do seu coração. Eu já vi pessoas relatando para mim com toda a sinceridade do mundo que confrontou o Senhor, às vezes com palavras duras. Eu não tenho coragem de fazer isso. Mas se foi sincero, se foi um questionamento sincero, não sendo desrespeitoso, será que não alcançou o coração do Senhor? Será que o Senhor não se inclinou para poder responder, pelo menos, a essa oração? Então, fato é, fórmula certinha para a gente atingir o coração do Senhor não existe. Mas o que existe é a sinceridade do nosso coração. O que existe é a gente se direcionar ao Senhor, a como se dirige a um amigo. Um amigo que você tem intimidade, se você criou uma intimidade com esse amigo, você não vai chamar seu amigo de Vossa Senhoria, você não vai chamar seu amigo de Vossa Excelência, você não vai buscar palavras rebuscadas para poder conversar, dar um agrado ao seu amigo, você vai tratar com intimidade. Nessa noite, meus irmãos, o convite é: vamos buscar a intimidade com o Senhor, sem nos preocupar qual é a fórmula para atingir. Insira a sua sinceridade e fale ao Senhor como um amigo. Foi isso que Ele me pediu. Fale comigo como falar um amigo. E eu quero agradecer essa minha oportunidade, em nome de Jesus.